Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Está no ar o Bora RN desta segunda-feira, 16 de novembro. Hoje um pouquinho diferente, você vai notar, porque ontem tivemos eleições municipais marcadas pela tranquilidade na maior parte dos locais de votação, atraso na apuração e algumas surpresas também nos resultados, não é isso? Exatamente. Então fica com a gente pela próxima meia horinha que a gente atualiza para você os principais resultados, as curiosidades e, claro, a análise do pleito deste ano com comentários de Bruno Araújo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde você. Desta forma, a gente começa o Bora RN de hoje. Em Natal, o prefeito Álvaro Dias, do PSDB, conseguiu a vitória já no primeiro turno. Vamos ver detalhes na reportagem. Sessões fechadas às 5 da tarde e apenas meia hora depois, os primeiros números começaram a ser divulgados no plenário do Tribunal Regional Eleitoral. O que ninguém imaginava é que um congestionamento no Tribunal Superior Eleitoral iria atrasar em horas a divulgação dos resultados. O que está faltando é o TSE processar e totalizar, porque só pode ser divulgado os dados depois que ele totaliza. Então é isso que está faltando, está dando um problema na infraestrutura, a mesma coisa que deu durante o dia no e-título, que não consegue totalizar. Somente às 8 da noite o TSE divulgou o primeiro resultado parcial para Natal. Às 10, com 88,95% das urnas apuradas, o TRE havia confirmado a reeleição do atual prefeito Álvaro Dias, do PSDB. 20 minutos depois, todas as urnas já tinham sido contabilizadas. Nós pagamos o preço dessa conquista. Essa conquista e essa vitória tem um nome aqui em Natal: trabalho, trabalho e muito trabalho. Álvaro Dias disputou a Prefeitura de Natal com outros 12 candidatos e se reelegeu com 56,58% dos votos válidos. Tá aí, vamos comentar então aqui com o Bruno Araújo. Boa tarde novamente, Bruno. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Mariana. Existia essa expectativa grande, né, gente, assim, em relação à vitória de Álvaro Dias, do PSDB, se ele ia conseguir essa eleição logo no primeiro turno ou não, e realmente se confirmou, como mostravam as pesquisas, né, com uma folga ali muito grande em relação aos outros candidatos que tentaram ali, mas não conseguiram realmente chegar mais perto dele. Então, boa tarde a você, telespectador. Um fato curioso e, na verdade, é recorrente aqui em Natal: reeleição. Desde o advento da reeleição, todos os candidatos que disputaram a reeleição foram reeleitos em Natal. Então, esse é um fato que mostra que Natal ele tende a não se arriscar tanto. A gente teve o episódio da então prefeita Micaela de Souza, que não disputou a reeleição, e desde então, todos aqueles que disputaram foram reeleitos. Foi o caso do Álvaro, foi eleito aí com mais de 60% dos votos. A gente estava realmente na expectativa se seria no primeiro turno ou se eventualmente haveria uma polarização no segundo. Não aconteceu sequer o segundo turno. Então a gente tem uma vantagem considerável, foram 67% dos votos válidos. O segundo colocado, que era a principal dúvida, na verdade, era quem seria o segundo colocado, já que os percentuais estavam relativamente parecidos nas últimas pesquisas. E aí o PT, com o senador Jean, conseguiu um resultado considerável, 15% dos votos comparados aos demais, já que ele não havia figurado nas principais pesquisas como segundo colocado em momento algum. É um ganho para a governadora, que consegue ter essa vitória indireta, porque conseguiu uma votação e alavancar um candidato que era desconhecido na cidade. Já conseguiu também uma certa projeção para uma eventual disputa no próximo ano, nas próximas eleições. E a gente espera aí, com base no discurso do prefeito, dois desafios que são básicos e que a gente, inclusive, tratou nos comentários aqui no Bora RN, que é o caso da licitação de transportes e o caso do plano diretor. Eu acho que esses são os dois grandes desafios dessa gestão especificamente. E Jean, que continua senador, né? Exatamente. E olha, vamos agora para Mossoró, porque em Mossoró a prefeita Rosalba Ciarline não conseguiu se reeleger, né? O atual deputado estadual, Alisson Bezerra, do Solidariedade, que tem 28 anos, super jovem, ele foi eleito para a prefeitura de Mossoró com 47% dos votos válidos, uma diferença de mais de 6 mil votos, pouco mais de 6 mil votos para a segunda colocada, a atual prefeita Rosalba Ciarline.
E em Parnamirim, Rosano Taveira. A gente vai ler agora da região metropolitana de Natal, né? Rosano Taveira foi eleito com 49% dos votos válidos. Em São Gonçalo do Amarante, Paulinho do Prois foi reeleito com 59% dos votos. Em Extremóis, Jussara Salles do Prois venceu com 30% dos votos. Em Macaíba, Emílio Júnior do PL foi eleito com grande diferença, 59%. Em São José de Mipibu, o atual vice-prefeito Zé Figueiredo do MDB foi eleito prefeito com 52%. Bruno, chama a atenção alguma situação aqui na região metropolitana? Na verdade, não, Mariana. O que estava posto, o que as pesquisas apontavam, acabou se confirmando. A gente teve aí a reeleição em Parnamirim, São Gonçalo e Ceará-Mirim, né? E em Extremóis a gente teve a substituição com a Jussara Salles assumindo o lugar de Joás, Macaíba Emílio Júnior assumindo o lugar do doutor Fernando, que era o então prefeito, e não podia disputar a reeleição porque era o segundo mandato já. Ele não declarou apoio a nenhum dos candidatos, então houve essas duas mudanças, mas no geral, o que chama atenção é de fato a reeleição com folga do Álvaro Dias, porque foi muito folgada a diferença, a soma dos outros candidatos não consegue sequer chegar à metade da votação praticamente do candidato eleito Álvaro Dias. Vamos mostrar agora como ficou então a composição da nova Câmara Municipal de Natal. A gente já vai chegar aqui no nosso telão, os vereadores eleitos aqui na capital potiguara. A gente tem aí Herbert Sena, do PL, primeiro colocado, Kleber Fernandes, do PSDB, Felipe Alves, do PDT, Nina Souza, também do PDT, Preto Aquino, do PSD, Divaneide Basílio, do PT, Aldo Clemente, do PDT, Haroldo Alves, do PSDB, Ana Paula, do PL, Peixoto, do PTB, Paulinho Freire, PDT, Robson Carvalho, também do PDT, Bispo Francisco, do Republicanos, Chagas Catarino, aí reeleito pelo PSDB, Tércio Tinoco, primeiro cadeirante eleito vereador aqui de Natal pelo PP, na sequência Ranieri Barbosa, também reeleito do Avante, Júlia Arruda do PCdoB reeleita, Milcley Leite do PV, Daniel Valença aí representando o PT também, Eribaldo Medeiros do PSB, Érico Jacome do MDB, Klaus do Solidariedade, Camila Araújo do PSD, Anderson Lopes do Solidariedade, Robério Paulino do PSOL, Brisa do PT, Hermes do PTB, Margarete Régia do PROS, Nivaldo Bacural do PSB. Estão todos aí? A gente pode destacar, Elô, né? a possibilidade de mudança nessa configuração, né, Bruno? Sim, exatamente. Com algumas cadeiras que devem se mexer ainda, Devem né? se mexer, uma delas por conta da Justiça Eleitoral. No caso do candidato Daniel Valença, ele é o terceiro do PT, a depender da decisão da Justiça em relação aos votos do Luciano Nascimento, esse coeficiente eleitoral pode mudar e o Luciano Nascimento pode assumir, o PT perdendo essa vaga, né? Além disso, a gente pode ter uma dança das cadeiras também em relação ao próprio Robério Paulino. Sim. Hoje ele deve ter uma decisão judicial que indica que o deputado Sandro Pimentel, deputado estadual Sandro Pimentel, deixaria o cargo. O atual titular passaria a ser o Robério Paulino e a partir de então um outro candidato assumiria, que se eu não me engano é a Camila, ela mesma. Ela assumiria a função aí de vereadora em Natal. Então, vamos O PDT também, né, conseguiu manter a maior bancada da casa. A gente tem aí vários vereadores eleitos, Nina Souza, Aldo Clemente, o próprio Paulinho Freire, Felipe Alves, né, conseguindo aí essa base. E uma renovação de quase 50%. Quase 50%. Sim, foi importante, né? também, né, 15 vereadores E novos. 14, né? 14. São 14 novos vereadores. Eu queria fazer alguns destaques em relação a essa renovação. Tá. São 48, alguma coisa de renovação, então é muito grande, são 14 vereadores. A bancada feminina em relação a 2016 diminuiu, foram 8 eleitas em 2016 e agora são 7. Né? São 7 vereadoras eleitas, mas o principal é a quebra da votação. A gente teve candidatos com votação de 10 mil, por exemplo, como o Ranieri Barbosa, que era o então presidente da Câmara. A votação dele agora foi de algo em torno de 3 mil. Luiz Almi, que foi muito bem votado, ficou de fora. Então, a gente percebe que há uma quebra considerável de votação em relação à eleição anterior, e se a gente observar a eleição para deputado estadual, houve também uma quebra. Então, a impressão que dá é que com a
pulverização com o maior número de candidatos, a tendência é que o número de votos caia. Então, isso mostra que os partidos precisam pensar melhor na composição das suas nominatas para não correr o risco de ficar sem as vagas, como foi, por exemplo, o caso do Léo Souza, que foi muito bem votado, teve 4.000 votos e acabou ficando de fora porque o partido não alcançou o coeficiente. Verdade. E olha, tem outras curiosidades também nas eleições deste ano que a gente vai ver agora, separamos os nossos destaques. Olha aí. Em 2 municípios potiguares, a vitória foi apertada por pouquíssimos votos. Em Açu, o prefeito eleito Gustavo Soares, do PL, ganhou de virada com a vantagem de apenas 5 votos sobre o segundo colocado, Ivan Júnior, do Republicanos. Situação parecida aconteceu em Florânia. Galo, do PSDB, ganhou de Hélio, do PSB, por apenas 9 votos de diferença. O prefeito eleito em Parelhas, Tiago Almeida, do PSDB, anunciou que vai abrir mão do salário integral de gestor do município. Ele assinou em cartório uma declaração pública renunciando à remuneração caso fosse eleito. O salário bruto de prefeito é de R$ 11.500. A abstenção na capital foi alta, chegou a pouco mais de 28%. Isso quer dizer que 157 mil natalenses deixaram de votar neste domingo, 53 mil a mais que em 2016, quando quase 105 mil pessoas não foram às urnas. Por outro lado, os votos brancos e nulos caíram em Natal em relação à eleição passada. Não tem como não pensar, né? Quando a gente vê uma diferença muito pequena de votos, como a gente viu em Açu, 5 votos de diferença de um candidato para o outro. Florânia. E Elmo Marinho também teve uma diferença pequena. A gente pensa logo assim, caramba, foi uma casa, às vezes, que a pessoa deixou de ir, uma família que deixou de votar ali, uma pessoa que desistiu, já fez essa diferença. E aquela reflexão mesmo, né? De como um voto pode fazer a diferença. Eu lembrei, Luiz e Mariana, daquele tweet do Donald Trump durante as eleições, Stop the count, parem a contagem. Quando eu via aquela disputa tão apertada entre o candidato Gustavo Soares, lá em Açu, e Ivan Júnior. Uma diferença de 5 votos é literalmente isso, é uma casa de diferença. Uma casa que não foi votar fez a diferença. Então isso mostra como é importante o exercício do direito ao voto. Cada voto conta e pode decidir uma eleição, como foi literalmente o caso lá em Açu. Em Florina também foi muito apertado, mas eu queria trazê-lo só para a gente traçar um panorama geral desse cenário que se formou a partir dessas eleições. A eleição no Rio Grande do Norte está decidida, não tem segundo turno, aqui em Natal não vai ter lugar algum aqui do estado. Então, só para a gente trazer, o MDB é o partido que mais elegeu vereadores ou prefeitos no Rio Grande do Norte. Foram 39 prefeitos, o PSDB 31 prefeitos e o DEM 17 prefeitos. O PT, o partido da governadora, fez 3 prefeitos, o Solidariedade, partido do então candidato a prefeito Kelps Lima, fez 2 prefeitos e o PSOL fez 1 prefeito eleito. Então chama a atenção que a gente percebeu na última eleição, em 2018 especialmente, a presença de muitos desconhecidos da política disputando cargos e vencendo. Desta vez não. O cenário voltou-se mais para os políticos mais tradicional no aspecto de pessoas com a vivência da política e não os outsiders, como a gente chama, gente que é de fora da política, aparece de uma hora para outra e tenta se eleger. De certa forma, é um resultado importante porque passa-se a valorizar aquelas pessoas que, de fato, vivem a política. Porque o grande problema de a gente eleger pessoas que não têm essa vivência é porque, muitas vezes, elas tendem a não respeitar as regras do jogo. As regras democráticas, as regras eleitorais que precisam ser respeitadas para a gente viver uma democracia plena. Daqui a pouquinho tem mais comentários, então, de Bruno Araújo. Vamos respirar, né, Bruno, um pouquinho, porque são muitos comentários. A gente vai para um intervalo, então, e na volta a gente vai explicar o atraso na apuração de ontem à noite, que mexeu com a vida de todo mundo, o balanço das ocorrências e, claro, mais os comentários de Bruno Araújo. A gente volta já. O brasileiro precisou esperar para saber o resultado das eleições deste domingo. Por causa de um problema técnico em um supercomputador, os números finais só saíram no final da noite.
Quem tentava acompanhar em tempo real a situação de cada candidato encontrava essa mensagem aí no site do TSE. A instabilidade no sistema, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foi provocada por uma lentidão na soma dos votos enviado pelos tribunais regionais. Um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. Houve uma certa demora para repará-lo, já está sendo concluído o reparo, as coisas estão voltando ao normal. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afastou qualquer risco de fraude no resultado das eleições por causa da falha no sistema. Ao final do dia de votação, a urna imprime o resultado. Ponto. Não há mais como fraudar. Portanto, esses resultados foram impressos, foram comunicados ao Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral encaminhou para o TSE. O TSE teve um problema de lentidão na totalização desses resultados. Porém, os resultados já saíram às 17 horas, quando as urnas foram encerradas. Pela primeira vez, a Justiça Eleitoral decidiu centralizar a contagem e a divulgação dos resultados. Até 2018, a soma dos votos era feita pelos tribunais regionais, que enviavam os dados para o TSE, que apenas os divulgava. O ministro Barroso confessou que não concordou com a mudança ocorrida antes da posse dele. O desafio será corrigir as falhas no sistema a tempo do segundo turno, que acontece daqui a 2 semanas. Mais de 112 milhões de brasileiros votaram nesse domingo. A abstenção, que cresce a cada eleição, aumentou esse ano por causa do coronavírus. Mais de 35 milhões de eleitores não foram às urnas neste domingo, contra 25 milhões no primeiro turno de 2016. 3.500 urnas foram trocadas por mau funcionamento em todo o país, mas em nenhuma zona eleitoral foi necessária a votação em cédula. Parece que essa centralização lá no TSE não deu muito certo. O supercomputador não deu conta, né, de organizar todos esses dados a tempo. Vamos trocar o nome desse computador. Ele não é super. Não é exatamente não é tão super assim. O que você achou, Bruno, dessa centralização esse ano? A centralização teve muito por objetivo ampliar a segurança do pleito, porque a partir do momento que você tem menos pontos de acesso para a invasão, consequentemente você consegue transformar um sistema de segurança de maneira mais robusta. Só que isso se mostrou falho. Por quê? Um dos computadores deu problema. Houve, inclusive, uma tentativa de invasão ao sistema do TSE, o que teria fragilizado e provocado, inclusive, o desligamento de um dos servidores. Em função disso, o trabalho de processamento dos votos deve ter ficado mais lento no TSE. Mas, como disse bem o ministro, está registrado que os votos passaram a ser computados a partir das 17 horas. Então, já tínhamos os resultados no TRE, que, infelizmente, não podiam divulgar porque estava sendo centralizada a divulgação no TSE. Isso precisa ser melhor estudado, esse processo de divulgação, para evitar esse atraso desnecessário. E aí o que a gente viu foi o site paralisado e no interior todo mundo já comemorando por já saber ali o resultado das eleições. Vamos ver agora como ficou a votação em Natal e o protocolo sanitário usado nas eleições. Corredores movimentados, porém tranquilos. O domingo de eleições começou bastante organizado e sem nenhuma aglomeração, mesmo com um protocolo seguido à risca. Uso de álcool em gel disponibilizado em cada sessão, lugar demarcado na fila de entrada e distanciamento entre os eleitores. Nada disso impediu com que muita gente aproveitasse as primeiras horas para agilizar o voto. O casal Seu Severino e Dona Severina foi um dos que levantaram bem cedo e vieram exercer o poder do voto. Com o horário das 7 da manhã até as 10 horas destinado aos idosos, as filas longas de antes não ocorreram desta vez. Tudo que é importante a gente procura dar prioridade. Por uma questão de ser muito importante, a prioridade é logo cedo para resolver logo o que tem que ser resolvido dentro de uma ação livre, democrática e de direito. Seu Osmar foi outro que achou o pleito deste domingo mais tranquilo, apesar das muitas regras para poder votar. Facilita muito, muito mesmo. Foi bem tranquilo esse ano, muito tranquilo mesmo.
em comparação aos outros anos passados. Apesar do horário pré-determinado para a votação dos idosos, que ficou entre as 7 e as 10 horas, muitos jovens aproveitaram o começo da manhã para votar com mais tranquilidade. Além de todas as exigências do protocolo de biossegurança, apenas um eleitor podia entrar na sessão de votação. O uso de máscara foi obrigatório tanto para a entrada no local de votação quanto na sessão. Eleitores que votam na UNP da Avenida Roberto Freire reclamaram muito da dificuldade de acessibilidade. Os elevadores da instituição estavam sem funcionar e as rampas eram a única opção de acessar os andares superiores. Olha só. De acordo com a equipe do TRE que trabalhava no local, o problema com o elevador já ocorria desde a última quinta-feira, quando a instituição comunicou ao tribunal sobre o assunto. Em anos anteriores, todas as sessões do campus da Universidade da Avenida Engenheiro Roberto Freire funcionavam no térreo da instituição, o que precisou mudar por causa da realocação de laboratórios. Além disso, este ano a zona recebeu mais 8 sessões extras. Uma da Escola Estadual José Fernandes Machado, que fica em Ponta Negra, e outras 7 sessões da Universidade Estácio, localizada também na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Juntando tudo, dificultou bastante a votação de quem foi pego de surpresa. Bem difícil, porque ela já é um pouco pesadinha, né? Então fica um pouco difícil para a gente caminhar com a criança, né? O TRE disponibilizou ainda algumas cadeiras de rodas para que familiares de cadeirantes subissem a rampa empurrando-os. As salas do térreo da instituição também foram substituídas, tendo em vista que não possuem janelas externas, proporcionando um ambiente totalmente inadequado para a realidade da pandemia. Em nota, a Universidade Potiguar informou que, como acontece em toda eleição, ela disponibiliza a infraestrutura para a Justiça Eleitoral, cabendo ao TRE a gestão e distribuição das urnas, que na última sexta-feira foram identificados problemas nos elevadores e que a assistência técnica foi chamada para consertar os equipamentos. E a coordenação do TRE foi informada sobre a situação. O TRE teria traçado o plano de ação de uso das rampas e cadeiras de rodas. Mas aí a gente pergunta, de quem é a responsabilidade ou a irresponsabilidade nesse caso, Bruno? Claramente é do TRE. Não tem o que se discutir em relação a isso, porque é como foi citado, inclusive, na nota da universidade. O espaço é cedido para a Justiça Eleitoral, que passa a utilizar e a gerir aquela infraestrutura. Se foi percebida essa dificuldade, tinha que se resolver o problema dos elevadores ou, eventualmente, realocar em outras áreas da própria universidade. É uma pena, porque, inclusive, a gente elegeu o primeiro vereador cadeirante e, mais uma vez, a gente vê o preconceito institucionalizado nas decisões quando se não dá o acesso devido e adequado para pessoas com dificuldade de locomoção, para pessoas com deficiência. A gente precisa ter muita atenção com relação a esse tipo de situação. Inclusive, a eleição de Tércio nos faz também refletir como é que está a situação na Câmara Municipal, né? Porque a gente sabe que lá tem um elevador, mas a gente raramente vê funcionando e se o vereador vai ter a acessibilidade que ele merece lá naquele espaço. Exatamente. E olha, apesar desses problemas que a gente mostrou aqui agora, as eleições deste ano foram consideradas tranquilas pelas autoridades. 50 ocorrências foram registradas pela Polícia Militar aqui no estado. Em todo o Rio Grande do Norte, a Polícia Militar contabilizou 50 ocorrências. Foram 16 bocas de urna, 8 crimes de desobediência, 4 compras de voto, 3 registros de ameaças e 2 homicídios tentados contra candidatos. 8 pessoas acabaram presas, sendo 4 candidatos e 4 eleitores. Apesar do número, a PM considerou que a votação foi tranquila. O nosso acompanhamento, né, ele vinha de uma observação de que possivelmente seria uma eleição complicada, em virtude do acirramento durante a campanha. Porém, hoje nós consideramos que a eleição foi uma eleição tranquila. São ocorrências de boca de urna, compra de votos e de divulgação de resultados. Então, não foram ocorrências de ameaça, não foram ocorrências de lesão corporal ou tentativa de homicídio. Essas ocorrências já vêm transcorrendo em vários pleitos eleitorais, né, durante vários anos. Então, nós consideramos a Polícia Militar que está sendo uma eleição tranquila.
As ocorrências foram registradas em todas as regiões do estado. Em Acari, um vereador foi preso em flagrante, fazendo boca de urna. Em Caicó, pessoas foram detidas juntas por suposto envolvimento no mesmo crime. A presidente da Câmara Municipal da cidade chegou a ser conduzida à delegacia para prestar esclarecimento por suspeita de prática de boca de urna. No momento em que houve lá em Caicó a denúncia de boca de urna. Então, quando a viatura chegou até o local, o efetivo policial chegou ao local, se deparou com 17 cidadãos que estavam ali com suspeita de estarem fazendo boca de urna. Foi feita a condução desses cidadãos até a delegacia, né, até apresentada à Polícia Federal e também à Justiça Eleitoral. A Polícia Militar ainda deteve 3 pessoas que tinham mandado de prisão em aberto e estavam foragidas da polícia. Eles foram detidos na hora que registravam o voto. Falando em ocorrências, uma chamou a atenção não só da nossa imprensa, mas de toda a população, principalmente aqui em Natal, que um dos candidatos, né, Bruno, chegou a agredir um repórter e um repórter cinematográfico, na verdade fotográfico, né, foi um fotógrafo. E isso aconteceu ontem, logo pela manhã, não foi? Exatamente, Luísa. Foi o então candidato Sérgio Leocádio, do PSL. O repórter teria abordado o candidato para perguntar sobre o fato de ele estar indo lá, exercer o direito democrático ao voto, e o candidato começou a reagir de forma agressiva, xingou o repórter fotográfico, e a partir de então chegou inclusive a agredir fisicamente o repórter fotográfico. E diante dessa situação toda, a gente fica pensando justamente naquela questão de que o candidato precisa ter equilíbrio para receber perguntas, e mesmo aquelas que sejam desagradáveis, porque ele precisa dar respostas à sociedade. Então, sempre que vocês, enquanto eleitores, perceberem candidatos que não têm o mínimo de equilíbrio para dialogar com aqueles que pensam diferentes, que não eram necessariamente o caso, porque o repórter fez uma simples pergunta. Não foi nenhuma pergunta difícil nem desagradável. Foi uma simples pergunta, e ele reagiu dessa forma. Então, mostra que a gente precisa buscar sempre aqueles que têm equilíbrio para gerir, porque se não tem equilíbrio para responder uma simples pergunta, terá para conduzir uma cidade? Num dia como ontem. Isso. Fora esses contratempos, foi uma eleição tranquila, né? A gente viu em alguns locais de votação algumas cenas desagradáveis, como santinhos espalhados no chão, né? Infelizmente, de alguns candidatos. Mas, no geral, a votação que a gente escuta das pessoas é que, exceto também algumas pessoas que esperaram um pouco mais para votar, como é o caso aí da UNP e de uma outra escola também, né? Que teve uma demora ali de 2 horas, a maioria dos eleitores votou com uma certa tranquilidade. Eu posso falar também por mim, das pessoas com quem eu conversei. Lembro-me que tinha 4 depósitos de álcool em gel lá na minha sessão eleitoral. Cheguei e não tinha praticamente ninguém. Acho que vocês também, né? Votaram com tranquilidade. Foi tranquilo para mim. Eu só me corrija, Bruno, se você inclusive souber, disseram que só uma pessoa entraria por vez na sala, no local de votação, né? No caso, quando eu cheguei, já tinha uma, outra e pediram para eu entrar. No caso, ficaram 3. Não sei se isso era correto. Isso eu notei também. Na minha também aconteceu. Na minha aconteceu também. Aconteceu isso também, né? Mas tranquilo, era uma sala grande. Em relação a é mais um descuido individual dos mesários, das pessoas que estavam lá, do que da instituição propriamente dita, TRE. De fato, a votação foi tranquila. Percebi, inclusive, Luísa e Mariana, um respeito maior de grande parte dos candidatos, essa questão dessa derramada de santinhos em frente às sessões. Muita gente foi punida em 2018, então, aparentemente, o pessoal aprendeu a lição, evitou de forma geral, e aparentemente foi uma eleição tranquila. Eu mesmo votei muito rápido, acho que eu passei 2 minutos entre o momento, 2, 3 minutos entre o momento que eu entrei no colégio eleitoral e concluí a votação, porque realmente foi muito rápido. Então, mostra que a eleição no Brasil, ela consegue sim ser extremamente objetiva e servir de exemplo para todo mundo. Exato. Então é isso, né? Bora não temos mais tempo, temos muito assunto, Bruno, mas não temos mais tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e sempre estou à disposição. Antes da gente encerrar, a gente tem aí imagens das aglomerações, porque a gente viu que após, mesmo antes do resultado oficial sair, como a gente comentou aqui no início do programa, nas cidades as pessoas já sabiam do resultado e aí foi festa, como a gente Cadê a Covid-19 que eu não estou vendo, meu Deus? Elegeram a vacina, né, aparentemente. Acho que foi. Em várias cidades e, infelizmente, a gente já começa a observar, não só no sul, sudeste do país, mas aqui no Rio Grande do Norte, é porque a gente estava muito também envolvido nessa cobertura das eleições, mas eu tenho certeza que nos próximos dias a gente vai começar a ver também uma cobertura mais intensa sobre esse aumento do número de casos de atendimentos relacionados à Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Porque a gente já está sentindo essa segunda onda chegando, que emendou
emendou com a primeira, né? A gente, na verdade, não saiu da primeira. Não saiu da né? primeira e já está na segunda, né? E a Então- gente pode trazer mais detalhes nos próximos programas aqui, também com os comentários de Bruno sobre isso, que eu acho muito importante, achamos. Não é isso, Heloísa? Bora, Riene, então vai ficando por aqui. A gente te espera amanhã nesse novo horário, 12h20. 12h20, estaremos aqui. Até lá. Tchau, tchau.